Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo. Tá no ar o Mata-Mata com Evair desta quarta-feira, 1º de outubro de 2025. Sou Rafael Tomazetti, nós vamos juntos pela próxima hora com muita informação, dia recheado hoje. E tem rodada do Brasileirão, ontem ela se iniciou, teve um empate daqueles assim chatos de se ver, né? Um 0x0 meio chato, mas abriu a rodada e manteve dois times na briga contra a queda. Você confere tudo isso e muito mais aqui com Evair Paulino, Janaína Carvalho. Evair, jogo ruim lá na Arena MRV. Assim, jogo sem gols, ruim, porém se vê um Atlético Mineiro muito disposto, né? Melhorou bastante. Errou muito gol, né? O ataque do Atlético Mineiro, mais uma vez, errando bastante o gol, mas pelo menos sendo mais ousado, sendo mais rápido, né? Criando bastante. Faltou o Rony acertar o gol. Janaína Carvalho. Foi mais favorável pro Juventude esse empate. Você acha? Eu acho. Eu não sei, o Juventude tá muito abaixo. Eu acho que perder ponto, mesmo se for fora de casa contra um time que tá lá na mesma briga que ele, eu acho difícil. Tá com um jogo a mais agora, a 4 pontos de sair da zona de rebaixamento. Eu acho que pro Juventude foi melhor, porque a sequência de jogos do Juventude, ele não consegue vitórias, né? Então já não perdendo 3 pontos somando não é melhor que nada. Exatamente. Entendeu? Pela sequência. Não concordo. Não concordo. Exatamente pela sequência tinha que ter vencido. Porque não venceu o Inter, que tá lá embaixo também. Em casa. Perdeu do Mirassol, perdeu do Flamengo. Ganhou do Ceará fora, que foi a exceção aí. Que é bastante comum perder pro Flamengo, até mesmo empatar com o Mirassol pela situação que tá no campeonato. Agora, se é um time que tá lá embaixo, você não ganha de um adversário direto. Com essa dificuldade você tá construindo seu rebaixamento. Mas você tem que entender que ele jogou fora da sua casa contra um adversário que o ruim mesmo é que eles não passaram do meio de campo, né? Você vê o volante receber uma bola na entrada da grande área, da sua grande área, e chutar para frente de qualquer maneira, né? Se desfazendo da bola, é porque renunciou ao ataque, renunciou tudo. É isso sim, que é mais preocupante. Aí não tem nenhum contra-ataque, não prendeu a bola nenhuma vez. Então o adversário foi totalmente superior, só que não consegue vencer. Isso aí que você falou é curioso, porque a gente tem dois times que têm feito relativo sucesso na Série A, um muito mais que o outro, mas eu falo relativo porque é um time que era cotado para cair, veio da Série B e tá indo bem, que é o Ceará, tá indo tranquilo. E eles têm propostas de jogo muito diferentes, são dois times com orçamento limitado, com jogadores muito menos estrelados que a grande maioria dos demais da Série A. E eles, de uma proposta de outra, eles conseguem oferecer perigo ao seu adversário. O Mirassol é um time que não deixa de atacar. Atacou até o Flamengo no Maracanã. E apresentou dificuldade, inclusive. O Mirassol atacou até o Flamengo no Maracanã, atacou o Palmeiras no Allianz Parque, ganhou o jogo no Allianz Parque. O Ceará é um time que se defende mais do que ataca, mas não deixa de agredir o adversário no contra-ataque. Prova disso foi contra o São Paulo. Né? Por várias vezes o Pedro poderia até ter finalizado, uma das que eu me lembro assim, poderia ter finalizado, quis dar o corte no zagueiro lá. Quer dizer, tinha volume de jogo, sabia se defender e sair de contra-ataque. O Juventude não apresentou isso. O Juventude que, quando chegou o Carpini, deu aquele salto, né? Até achamos que se ele tem bons resultados nessas últimas rodadas aí, poderia estar um pouquinho melhor para poder estar brigando, mas nessa situação aí ficou longe. E a minha crítica ao Juventude, não só, mas ao Juventude, ao Fortaleza, ao Sport, ao próprio Vitória, é que esses times, eles não têm essa coisa que o Mirassol e o Ceará, que são times ali, digamos, da mesma prateleira deles no Brasileirão, tem, que é, mesmo se você for um time mais defensivo, você agride, e evidentemente se você for um time que tem mais posse de bola, que é o caso do Mirassol, você também agride. São times que, como você falou, chega no meio de campo e dá um balão, porque falta um pouco de personalidade, né? Lógico, falta, né, a parte técnica, a parte tática, talvez, porém a personalidade de enfrentar o adversário de frente, ir para cima, segurar a bola, né, entender que os laterais têm que, de vez em quando, precisa passar.
Isso não aconteceu nesse jogo aí com o Juventude. Jogar só se defendendo faz prejudicar o time no contexto geral? Assim, uma hora você toma o gol, pronto, só tem aquele esquema de jogo, acabou. Você vai ter que mudar o seu esquema de jogo, vai ter que fazer substituições, e essas substituições podem não fazer efeito. Então é muito difícil para um treinador ir para campo e montar um time só dessa maneira, achar, vou só me defender. Lógico que lá na pré-eleição dele, ele não vai falar assim, vamos apenas nos defender. Ele faz um projeto para poder ter um escape, para poder puxar um contra-ataque. Porém, os seus jogadores lhe falta com personalidade para poder puxar isso. Pelo lado do Galo, ontem o Sampaoli optou por Biel e Bernardo nas duas pontas e o Rony centralizado. O Rony tá numa má fase daquelas, não faz gol de jeito nenhum, o atacante atleticano. Mas o pior é que ali no Atlético não é só o Rony que tá numa má fase, né? O conjunto é a obra. Lá tá duro. Quem não jogou foi o Everson, né? Jogou o Gabriel Delfim, goleiro. Mas aí o time teve Scarpa, Alan Franco, Igor Gomes e o Caio Paulista no meio campo, e teve 3 zagueiros, Evair. O São Paulo testou esse time com 3 zagueiros, Roman, Lianco e Vitor Hugo. Ele mudou depois, né? No final nos 30 minutos finais, ele mudou, colocou o Dudu, colocou um lateral direito e colocou o Dudu aberto, né? O Dudu que o Bernardo que fazia aquela ala direita praticamente, ele e o Scarpa. Aí não, ele preferiu, tirou um zagueiro, deixou 2 zagueiros, viu que o adversário não atacava de jeito nenhum e colocou o Dudu pelo lado direito, que até entrou muito bem. Fez uma boa partida, só que não consegue levar o seu time, não consegue criar o suficiente para a bola entrar. Então, mesmo assim, o Atlético Mineiro abaixo daquilo que se podia esperar. Nós que imaginávamos que era um time que ia brigar ali no meio da tabela para cima, né? No começo do ano a gente tinha uma visão totalmente diferente do Cruzeiro com o Atlético Mineiro, né? Inverteu a história de uma maneira inexplicável. O Sampaoli disse que se o Hulk tivesse em campo ontem, talvez tivesse vencido a partida. Só que tem que lembrar que o Hulk não faz gol com bola rolando. Tem mais de 6 meses. Mais de 6 meses. Tem feito gols de falta e de pênalti. Mas é importante, né? Não deixam de ser importante, também contam igual. Mas se fosse só bola rolando, poderia manter essa dificuldade. A boa notícia pro torcedor do Galo é essa que vocês disseram. É um time que jogou com muito mais intensidade, que era o que parecia que não tinha, porque parecia um time morto antes. Com exceção dos jogos contra o Flamengo, na Copa do Brasil, o Atlético Mineiro estava ali naquele ritmo meio internacional. Hoje, meio Grêmio antes. O Grêmio até deu uma revigorada agora nos últimos jogos, mas... O negócio é que na Copa do Brasil pesou muita rivalidade, pesou também a questão de ter perdido a última Copa do Brasil pro Flamengo. Mas aí teve rivalidade contra o Cruzeiro e jogou sem... Não, mas aí eu acho que aí a vontade de vencer dos jogadores foi um pouco maior, que também conta muito, eu acho, até eles quererem jogar, quererem vencer. Não adianta só ter o melhor treinador do mundo se eles não têm vontade de fazer acontecer. Agora o que preocupa o torcedor do Galo certamente é o seguinte: se a reação que começou a dar mostras de que pode vir com essa atuação do Galo diante do Juventude, se ela de fato vier, não parece que vai ser a tempo hábil, né? Porque o Atlético Mineiro hoje a gente já vai entrar no terço final do campeonato, tá muito distante de brigar por uma Libertadores, por exemplo. E não tem mais janela, né? Não tem mais como contratar, então você vai ter que buscar lá dentro do seu grupo uma maneira de sair dessa situação. Eu não acredito, o Atlético Mineiro acho que não tem nenhum jogador importantíssimo que esteja no departamento médico, né? O Hulk não jogou ontem, porém ele vem fazendo partidas normalmente, né? Então não tem nenhum grande jogador lá dentro do seu elenco que possa voltar nessa competição ainda e mudar totalmente a estrutura daquilo que é talvez aquilo que o Sampaoli queira. O Paulinho lá nesse time, se tivesse saudável, ele faria diferença? Eu acho que ele faz diferença até mesmo no Palmeiras, o Paulinho, né? O Paulinho é um jogador que se destacou muito lá, fez boas campanhas, demonstrou ser um jogador acostumado a cobranças importantes, né? A momentos difíceis, e é justamente esse momento aí que precisaria. Eu acho que faria, sim.
o Paulinho, que foi vendido porque o Galo contratou o Bernard. E aí as contas não fechavam. O presidente, a SAF já tinha avisado que ia precisar vender alguém. No caso foi o Paulinho, alguém de estirpe. No caso foi o Paulinho. Agora, me parece que essa briga lá embaixo, realmente, a gente já tinha dito isso, está ficando cada vez mais consolidada aí entre esses quatro. Juventude, Vitória, Fortaleza e Sport. Pouco poder de reação, difícil esses times engatarem uma sequência de vitórias, e nessa distância que existe hoje deles para os outros times, Santos, Inter, Corinthians, Atlético Mineiro, Vasco, só com sequência de vitórias para você sair da zona de rebaixamento. E eles não conseguem. E o pior que você olha, não é uma distância assim absurda. Mas o problema é a sequência deles, que eles não conseguem dar um ritmo. É porque já tá a mais de um jogo, né? Você tem um jogo que você tem 3 pontos em disputa. Hoje, pro Juventude, por exemplo, são 4 pontos de diferença. Pro Vitória são 5, pro Fortaleza são 6 e pro Sport, coitado, são 13 pontos de diferença. Então, é muita distância, né? E outra coisa, esses times não demonstram ter força para dar essa arrancada. Se você pegar o Juventude aí, começou a dar uma arrancada lá atrás. Quando trocou o técnico, quando trocou o treinador, mas agora volta a sua mesmice, e já há algum tempo, 3 ou 4 rodadas aí que não consegue. 4 rodadas sem vitórias. Sem vitórias. E isso talvez faça diferença. E o time do Vitória, que é aquele time que dentro da sua casa é muito forte, não tem demonstrado isso nessa competição. É verdade. Vamos pro primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Tem muitos jogos hoje para nós falarmos aqui dessa 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai fazer uma projeção, um prognóstico dessas partidas. O intervalo é rapidinho, você fica aí com a gente. Daqui a pouco nós voltamos. Mata-mata tá de volta. Hoje tem muitos jogos. Tem Palmeiras e Vasco, 7 horas da noite no Allianz Parque. Mirassol e Bragantino no mesmo horário no Maião. Sport e Fluminense, mesmo horário na Ilha do Retiro. 7h30 no Beira-Rio tem Inter e Corinthians. 9h30 da noite tem Botafogo e Bahia no Newton Santos. Confronto direto esse aqui, inclusive. Na Vila Belmiro, nesse horário, Santos e Grêmio, 9h30. E para fechar a rodada amanhã são 3 jogos. Vitória e Ceará no Barradão. Fortaleza e São Paulo, 7h30 no Castelão. E 8h30 da noite um jogaço, Flamengo e Cruzeiro no estádio do Maracanã. Esse Flamengo e Cruzeiro aqui vai ser bem interessante, porque o Cruzeiro é um time que gosta de jogar, não é necessariamente esperando o outro time atacar, mas com times que dão espaço para você jogar. Ele tem dificuldade de furar retrancas, tanto é que perdeu muitos jogos para times que estão lá embaixo. Vasco, Santos, perdeu vários pontos contra os times que estão lá embaixo. E ganhou de todos que estão em cima. O Cruzeiro é o único que ganhou de todos que estão em cima. Ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras, ganhou do Mirassol, ganhou do Botafogo, ganhou do Bahia. Ganhou do G6, o Cruzeiro ganhou de todo mundo. Bom, Palmeiras e Vasco tem tabu em jogo. Tem 10 anos que o Vasco não ganha do Palmeiras. 10 anos. Se o Flamengo bater o Cruzeiro aí e o Palmeiras não ganhar, né, aí o Flamengo começa a distanciar, né? Então a possibilidade do campeonato ficar mais empolgante, eu acho que é nessa rodada, né? Sim. O Palmeiras precisa bater e o Cruzeiro precisa continuar tirando pontos do líder, senão o campeonato vai ficar aí. Uma corrida, já é mais ou menos uma corrida atrás do Flamengo, né? Porém, aí com mais distância ainda em termos de pontuação, né? Qual foi a última vitória do Vasco contra o Palmeiras? 2015, uma vitória do Vasco sobre o Palmeiras. De lá pra cá são 6 vitórias, 3 empates nesse confronto. 6 vitórias palmeirenses e 3 empates. É uma freguesia, praticamente. Mas, em contrapartida, esse é o último jogo da sequência da morte, né, do Vasco, em que a gente projetou que, na situação que ele estava quando começou, a gente projetou que ele não conseguiria somar muitos pontos aí, né? E aconteceu ao contrário, porque o Vasco
tem 7 jogos sem perder aí de lá pra cá. Tá sobrevivendo, porque nesses últimos 3, 4 jogos aí o Vasco foi guerreiro, né? E se está nessa situação por méritos, porque a gente já tinha cravado aqui mais ou menos, olha, ele precisa passar por essa situação aí, e eu acho que foi isso, justamente isso que o Diniz apontou, né, que ele se ele sobreviver a esses últimos 4 jogos e tá sobrevivendo, né, o Vasco faz uma outra tipo de competição, né, e com mais tranquilidade para jogar contra o Palmeiras. Sinto que o jogo de hoje não vai ser tão fácil pro Palmeiras quanto foi em outras ocasiões, porque é o melhor Vasco em muito tempo. Sim. É o melhor Vasco em muito tempo. Isso é indiscutível. Um confronto interessante que a gente tem direto, Botafogo e Bahia. O Botafogo, que é um time meio esquizofrênico, joga bem e perde, joga mal e ganha, pressiona o adversário e toma um gol, tá tomando pressão e faz um gol. Esse é o Botafogo hoje. Não dá pra ter uma lógica, linha, né? No que acontece ali no Botafogo. E esse confronto é interessante porque o Botafogo é quinto com 40 e o Bahia é sexto com 40. Ou seja, quem vencer vai ficar à frente, e a depender do resultado de Mirassol e Bragantino, o time que vencer entra no G4. Se, por exemplo, o Mirassol não vencer, se é só empatar com o Bragantino, ou o Bahia ou o Botafogo assumem a 4ª colocação caso vençam a partida no estádio Newton Santos. O David Ancelotti já está pressionado, e aí eu aproveito para falar que ontem teve protesto da torcida do Botafogo contra o John Textor, que foi chamado de clown, né? Que palhaço, e foi uma outra ofensa que eu até me esqueci aqui agora, que eu preciso ver, mas teve protesto contra o John Textor. Futebol é um negócio, né? Ano passado tava todo mundo, eu amo o John Textor, obrigado John, e aí de repente basta um ano, outro adjetivo. E assim, ele buscou muito essa situação, né? Porque desde o início da competição a gente vem falando aqui, pode dar certo um ano, não quer dizer que dá certo no outro, né? E ele seguiu a risca daquilo que ele fez o ano passado. Deu certo porque ele acertou nas contratações, trouxe treinador no início da competição, soube trabalhar, tal, mas não é sempre que acerta no futebol. Você não pode, as contratações que ele fez o ano passado, para você ter uma ideia, Tiquinho Soares era o grande nome. Ele trouxe um outro centroavante, e esse centroavante foi melhor ainda que o Tiquinho Soares. Então são situações que se não se acerta o tempo todo. E pro jogo de hoje, quem acha que vai fazer muita falta pro Botafogo é o Montoro, né? Que vai estar no Mundial Sub-20. Ele que é jogador aí da Argentina. E vai ser desfalque. E ele é um nome muito importante ali dentro do Botafogo, né? Ele faz muita diferença no time. Dos últimos 2, 4, 6 jogos, o Botafogo ganhou só do Atlético Mineiro por 1-0. Empatou com o Vasco, perdeu do São Paulo, empatou com o Mirassol depois de ter aberto 3-0 no estádio Newton Santos, ficou no 1-1 com o Grêmio e perdeu do Fluminense, o clássico. É um time que está com dificuldade de se encontrar, e eu vou sempre lembrar do argumento, porque eu acho que as pessoas, elas são pegas na sua incompetência muito na falta de coerência da afirmação. O John Textor justificou a demissão do Renato Paiva com aquele argumento que não era o Botafogo Way, o jeito do Botafogo de jogar. Isso porque em um jogo contra um adversário que no julgamento dele era inferior, né? Só que na realidade não era. Sim. Porque um jogo contra o Palmeiras não é um jogo fácil. E além de ser um jogo que tem uma rivalidade ali nacional, tem todo um contexto, né? E ele já começou errando desde lá da pré-temporada, né? A gente já discutiu isso aqui inúmeras vezes. E aí eu me pergunto se o Botafogo do David Ancelotti é o Botafogo Way. Talvez seja, né? No ponto de vista dele. Eu acho que não é. Mas também não acho justificável ele demitir o cara agora. Porque é um treinador de início de carreira, que faz um trabalho razoável, não dá pra dizer que é bom, mas também não é um trabalho horroroso.
tá devendo, o Botafogo tá devendo, mas o time passou por uma reformulação com o Renato Paiva, passou por uma reformulação com o David Ancelotti. Então, como é que você vai cobrar desses treinadores? Não, fica muito fácil pro Testor, né? É pegar e falar assim, não, a culpa é do treinador. Mas não é. A gente sabe que a situação, se tá incômoda dessa maneira, foi criada por ele mesmo. Bom, esse confronto vai ser legal de ver. O Bahia quebrou aquela fase ruim que vinha com a vitória contra o Palmeiras e pode dar um passo importante nessa luta para se classificar para a Libertadores, porque o São Paulo, que está nessa má fase, se perde para o Fortaleza. Quem vencer aí, o Bahia ou o Botafogo, abre 8 pontos para o Tricolor Paulista, né? Que é uma vantagem considerável. E o Fluminense, que vem atrás do São Paulo, pode passar, pega o Sport na Ilha do Retiro, poderia ficar 37 para 43 se o Fluminense vence, 6 pontos, manter ali uma diferença de 6 pontos de vantagem para os times que estão fora desse G6 da faixa que garante classificação para a Libertadores. Mas é um jogo importantíssimo. Santos e Grêmio. O Peixe sem Neymar, mais um jogo, parece que não tem feito tanta diferença assim o Neymar nesse time do Santos como ele vinha jogando, né? Assim, ele faz falta, né? Mas não, sem dúvida, pelo esquema que tem colocado em campo, o Vojvoda, o time do Santos até que consegue se sobressair. Para esse jogo contra o Grêmio, eu tô curioso, porque me parece que, até pelo estilo de jogo do Mano, o Santos vai para cima, o Grêmio deve se postar para tentar pegar contra-ataques. Mas o jogo é importante para os dois, porque para o Grêmio pode significar o início de uma arrancada, vem de bons jogos, conseguiu bons resultados, melhorou o desempenho, venceu o Clássico, o Grenal, derrotou o Vitória na Arena do Grêmio. Agora, se vencer o Santos, o Tricolor pode praticamente esquecer essa briga contra rebaixamento, pode ultrapassar, por exemplo, o São Paulo na tabela. Difícil por conta do saldo de gols, mas igualaria o São Paulo em número de pontos, poderia chegar até a 8ª colocação o Grêmio. Então, deixa eu ver se... Desculpa, só voltando um pouquinho aqui. Deixa eu ver se está certo. O São Paulo jogou... Segunda-feira. Contra o Ceará. Eu tô vendo aqui, o São Paulo joga de novo já amanhã. Amanhã contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza fora de casa. Sim, lá no Nordeste. Essas são situações que, querendo ou não, fazem diferença na competição. Porque a viagem é longa, desgaste é grande, muita gente machucada. É difícil pro São Paulo, né? E o Fortaleza tem que aproveitar a oportunidade para poder brigar por algo importante, até chegar tentando brigar lá em cima para escapar. Aí agora vocês pensam, Fortaleza, suponhamos que o Fortaleza vença o São Paulo, ou que o Vitória derrote o Ceará, que são resultados possíveis nessa rodada, e que o Santos não vença ou perca para o Grêmio. O Santos vai voltar a ficar um jogo de diferença de distância só para a zona de rebaixamento. Volta a ser uma situação muito preocupante. E o mesmo acontece para o Internacional. O Inter, que nessa rodada recebe o Corinthians, que também não tá bem. Ou seja, essa turma aí desse meio tá relativamente tranquilo, mas não pode deixar o cachimbo cair, porque daqui a pouco você tá lá de cara com o abismo na zona de rebaixamento. E pode acontecer pode mudar muito, né, a configuração ali da parte de baixo nessa rodada. Dependendo dos resultados. Amanhã a gente vai falar mais de Flamengo e Cruzeiro, mas eu tô sentindo que esse jogo vai dar zebra. Tô sentindo que o Cruzeiro vai surpreender. Você tá de birra com o Flamengo? Não. Aí agora você vai torcer contra em tudo. Depois daquela conversa lá do cara bloquear 70 milhões, né? Acho que não é só ele, não. O Brasil inteiro tá, com exceção dos próprios flamenguistas que acham o máximo, né? Mas, inclusive, a gente vai falar desse assunto logo depois do intervalo. A gente vai para mais um intervalo agora. Na volta a gente vai falar de toda essa celeuma aí que se deu dentro da Libra. A Leila falou para os times deixarem o Flamengo jogar sozinho para ver se vai funcionar. Intervalo é rápido. De volta, o Mata-Mata com Evair aqui no seu rádio, né? Você pode conferir
todas as informações aqui sempre, participar conosco pelo 6237064007. 6237064007. Bom, tá dando o que falar aquela ação da presidência do Flamengo, do BAP, para suspender os repasses aos clubes da Libra, repasses da TV, porque o Flamengo quer ganhar mais, acha justo que receba mais, e aí não só fez essa reivindicação, como entrou com ação judicial. Na primeira instância, eu repito, a gente trouxe essa informação, na segunda-feira foi derrotado, o juiz de primeira instância negou o provimento dessa ação. No entanto, num recurso ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o desembargador concedeu a liminar e bloqueou os repasses para o Flamengo, acolheu os argumentos do Flamengo. A ideia é renegociar para o Flamengo ganhar mais do que já recebe. Claro, é o clube que mais recebe de repasses de TV dentro da Libra. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que já tinha feito um manifesto público contrário a isso, assim como outros clubes, São Paulo, Atlético Mineiro, próprio Santos, vários já tinham feito desagravos ao Flamengo. O Vitória, que está na Libra, disse até que vai abandonar esse bloco assim que o contrato terminar, que é 2029, então falta bastante tempo, até lá muita coisa vai acontecer, mas a reação do Vitória foi essa. A Leila Pereira concedeu uma entrevista a um podcast e colocou na boca agora de uma dirigente uma proposta que já tinha de muitos torcedores. Muita gente falava, se o Flamengo acha que ele é tão autossuficiente, deixa jogar sozinho. Foi isso que a Leila disse. Vamos acompanhar. A minha sugestão seria nós criarmos uma outra liga excluindo o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que jogar sozinho. Nenhum clube é maior que o futebol brasileiro. O Palmeiras não joga sozinho, o Flamengo não joga sozinho. Só se ele quer jogar ele contra o sub-20 dele, entendeu? Então eu acho que seria bonito. Nós formarmos uma nova liga, excluindo o Flamengo, e o Flamengo joga com ele mesmo. Eu quero ver a audiência que ele vai ter, sabe? Então, eu acho muito difícil gestores com essa mentalidade. Isso não engrandece em absolutamente nada o futebol brasileiro. Quem acompanha com frequência o Mata-Mata sabe que eu tenho uma opinião semelhante à da Leila, no sentido de que você tem um produto bom se todos aqueles atores que estão dentro desse produto são valorizados. Se você vai ter um jogo lá entre Flamengo e Juventude, você sabe que o Juventude não tem nenhuma chance de ganhar esse jogo, pra que você vai assistir? É um jogo chato, não tem graça. Agora você vai assistir uma Premier League, você sabe que o Liverpool é favorito contra o Burnley, mas o Liverpool ganha do Burnley aos 49 do segundo tempo. E suando sangue. Por quê? Porque é um time que tem condição de, alguma medida, pela divisão mais equânime dos recursos, atacar o Liverpool. Não é um time que tem uma diferença absurda. Então você tem um produto que todos vão ganhar mais a partir do momento em que todos têm um mínimo de condição, de estrutura de competir com os outros. É muito óbvio que o Flamengo tem até direito de receber mais pela audiência, e que mesmo que a cota de TV seja distribuída de forma exatamente igual, o Flamengo vai ter mais receita que os outros, porque tem um mercado consumidor maior do que os outros, e muito maior do que a maioria, muito maior do que os times que brigam na parte de baixo da tabela. Então, por si só por ser Flamengo, independente de recurso de TV, vai ter uma receita maior. Agora, você querer aumentar o abismo que existe no futebol brasileiro só para se favorecer, vai ser... Cara, campeonato alemão é chato. Só tem o Bayern de Munique. Alguém assiste o campeonato alemão pensando, nossa, esse ano vai ganhar... Todo mundo sabe que é o Bayern que vai ganhar. Quando eu vou ver o campeonato alemão, a primeira coisa que eu penso vai ser, quero ver se esse time vai bater no Bayern. Já torcendo, porque sabe que o outro time é bem mais fraco. Não, e você falando aí sobre os valores, o que foi acordado na Libra é que entre as divisões lá é que 30% do valor seria pago de acordo com a audiência. Então, de qualquer forma, o Flamengo já tá recebendo mais. E é uma coisa que só funciona na cabeça deles, né? E como a Leila falou, eles vão jogar um campeonato sozinho? Não vão. Mas muitos torcedores dizem que não. Mas o torcedor e pensar isso... E o BAP praticamente diz isso. O torcedor pensar isso, ok. Agora, a diretoria pensar dessa forma é que não dá, né? Mas criou-se um discurso que vem da própria diretoria, porque discurso de torcida, eu concordo com você, deixa eu pra lá, mas criou-se um discurso a partir da diretoria do Flamengo, que o Flamengo banca o futebol brasileiro.
Então é um clube sozinho que banca a estrutura? Será que esse pensamento está correto? Não, e a briga é pelas pequenas linhas, né? Eu estava lendo, né? Que parece que não foi lido, parece que não foi acordado, fizeram tantas e tantas reuniões, mas parece que as letras não foram bem interpretadas e agora quer se mudar dessa maneira, né? E que assim, por tantas vezes que fizeram reunião, não é possível que alguém não entendeu que tenha que, olha, é assim que vai ser feito, foi combinado assim, vai ser feito assim. Aí chegou na última hora, é verdade que mudou a diretoria. O argumento deles que não foram eles que fizeram um acordo, mas enfim, clube. Foi o clube. É o clube. Provavelmente ele participou dessas reuniões. E fora que os advogados do clube também participam, né? Porque não são só os dirigentes, vem toda uma estrutura para poder analisar, olhar, definir se concordam ou não. E trocou todo mundo do dia pra noite? Sem ter uma transferência ali de uma comunicação. Sim. Passar um trabalho pro outro. Primeiro que o BAP era da gestão do Landim, embora ele tenha se eleito com um discurso de oposição, porque o Landim resolveu apoiar outro candidato no final. Mas o BAP estava na gestão. Depois que a instituição Flamengo assinou, não importa se é o diretor Evair, se é a diretora Janaína. Não, e não importa se a letra eram pequena ou não, tinha advogados ali, né, justamente para saber interpretar tudo isso. Então, eu acho muito preocupante, e uma coisa que eu já não entendi, quando começou-se os blocos econômicos a se formarem, alguns clubes que sempre protestaram contra os valores desiguais, eles foram para a Libra, onde estavam Corinthians e Flamengo, que foram os clubes que sempre defenderam os direitos desiguais, porque se consideram melhor que os outros por terem torcidas maiores. Bom, a antes Liga Forte Futebol, que depois virou Forte União, ela se formou com o discurso da divisão de renda ser mais igualitária. E depois ela teve a migração do próprio Corinthians, teve a migração do Vasco, a migração do Cruzeiro, que saíram da Libra, que é esse grupo que tem o Flamengo, para a LFU. Mostra muito do que se tem ali. E assim, sinceramente, o que o Flamengo ou qualquer outro clube do Brasil precisa entender é isso. Cara, é muito chato você ver um campeonato de um time só. O Bayern, ele vai ser confrontado só quando ele joga na mata-mata da Liga dos Campeões. É chato, é ruim, é desagradável. Pro torcedor do Flamengo pode ser até em alguma medida divertido, mas o cara não vai ver o jogo contra o Sport empolgado como ele vê o jogo contra o Palmeiras, por exemplo. Pô, você precisa ter um campeonato que gere atração não só em um jogo. Você vai assistir a La Liga, você sabe que os confrontos que vão gerar uma competitividade maior são o El Clássico, Barcelona e Real Madrid, o Atlético e Real Madrid, Barcelona e Atlético, no máximo o Atlético Bilbao ali, algum outro time. Tem 4, 5 times. Aqui, historicamente no Brasil, a gente sempre teve 12 a 15 times que faziam jogo. E isso era bacana, é legal, porque o torcedor do time menor também podia ver seu time bater um time grande. Hoje, quando é que você vê um time de menor expressão bater o Palmeiras, bater o Flamengo? Mas aí, na minha opinião, isso já tá longe de ter a ver com a Liga. Isso aí já é falta de estruturação das outras equipes. Mas o que leva à estruturação é dinheiro. E tem a questão da estrutura. Tem a questão da estrutura da falha de São Paulo, Corinthians, de não pagarem suas dívidas. Nisso aí eu assino embaixo. Mas tem o Juventude, por exemplo, que não tem, é o time do Brasil com menos dívidas, das séries A, B e C. E o Juventude não tem dinheiro para contratar um jogador, se ele tiver que pagar uma multa. Essa parte da Liga eu concordo, porque é uma ganância desnecessária em cima de uma divisão que já foi acordada antes. Ainda mais porque já foi algo que combinaram antes. Mas hoje a falta de competitividade dentro do país, eu acho que não tem tanta relação ligada a isso. É a falta de organização dos clubes, a falta de investimento. E aí vem, por exemplo, marcas. As marcas, é uma coisa clara, as marcas vão querer investir em times que tem mais massa. O Corinthians hoje tem tantos patrocinadores, por quê? Porque tem uma torcida de massa. Sim, não, no caso de patrocínio aí eu não entro nem em discussão, porque é óbvio que se uma empresa quer anunciar no futebol brasileiro e ela tem grana, ela vai anunciar no Corinthians, no Palmeiras, no Flamengo, que são São Paulo, que são times de torcidas maiores. Ela não vai anunciar em times de torcida, no Mirassol, por exemplo, que
tem poucos torcedores. Não entro nem nessa discussão. Agora, os direitos de TV, que é um campeonato que todo mundo participa, eu acho que tem que ser mais igualitário, que é o que essas ligas propuseram, de fato era mais igualitário. O Flamengo quer, na verdade, deixar esse abismo maior. Voltando então, para simplificar o nosso ouvinte, o Flamengo ganhava lá 30% a mais, certo? Ele quer mais do que 30%. Na verdade, não só o Flamengo, né? Todos os times com audiência maior, né? O Palmeiras, por exemplo, seria beneficiado. E, no entanto, a Leila é contrária. O Palmeiras ganharia mais do que ele ganha. Só que a Leila falou, olha... Se o Palmeiras e o Flamengo ganha mais tirando dos outros, é uma injustiça muito grande, né? Porque foi assinado um contrato e você precisa, pelo menos, manter a palavra. Apesar de não ter sido eles ter assinado por outra diretoria, mas, porém... Foi a instituição. A instituição tá ali. E quando o contrato foi assinado, o presidente era outro. Cabia àquele presidente do momento, no caso do Flamengo, Rodolfo Landim, assinar aquele contrato. O BAP não era presidente naquela época. Ele não tinha que, naquela época, fazer a definição ou não. Mas, enfim, mostra aquilo que eu antes, quando começou o ano, o Evair falava muito que não acreditava nunca numa liga. E eu sempre esperançoso, há muitos anos eu sou esperançoso. Eu vejo cada vez menos, justamente pelo comportamento de pessoas como o BAP. De desagregar, de querer sempre só pra você. Esses times, normalmente, eles são grandes. Só que eles não entendem que do outro lado também tem outra história, né? E precisa ser respeitado. Sim. Pro torcedor de Caxias do Sul, o Juventude é mais importante que o Flamengo. Sim, e tem uma história belíssima dentro do futebol. Você não pode querer que esse pessoal morra porque só pra você crescer. Exatamente. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta aqui no Mata-Mata com Evair. Hoje o dia promete bastante, mas tem coisa que a gente só vai repercutir amanhã, né? Evair, Janaína. Tem um pessoal ansioso aí pra saber como é que vai ser o calendário. Eu sou um dos ansiosos. Mas falando de Flamengo, o Felipe Luiz completou um ano ontem à frente do clube, foi homenageado. 75% de aproveitamento. 75% de aproveitamento. Em um ano. Excepcional, né? De clube. E ele ganhou o quê? Me ajuda a lembrar aí, Janaína. Ele ganhou a Copa do Brasil, a Supercopa, Rei. Copa Rei. E o Carioca. E o Carioca também. 3 títulos mais já. Foram 4 títulos, deixa eu só confirmar. Eu acho que são 3. Você deve estar contando Taça Guanabara, aí não conta. Eu não estou contando a Taça Guanabara. Futebol de botão também. Não, eu não tenho outro. Eu acho que não ganhou mais porque não chegou ao final também, né? Esse ano ele ainda vai ganhar o Brasileiro ou vai ganhar a Libertadores. Um dos dois você acha? Um dos dois eu acho que ele ganha. Você não vai querer os dois pro Palmeiras? Não. Palmeiras, a Libertadores tá bom. Tá bom, só. Se você fosse escolher, você preferia Libertadores. Escolheria Libertadores. Mas acho que todo mundo, né? Hoje a Libertadores pesa mais. Você sabe mesmo porque a possibilidade dos dois se encontrarem na final é muito grande. O que é curioso? O Liverpool ficou mais de 20 anos sem ganhar a Premier League. E teve um momento que o Liverpool priorizou, quando estava perto de voltar a ganhar a Premier League com o Jürgen Klopp, priorizou a Premier League em vez da Liga dos Campeões, porque estava muito tempo sem ganhar a Premier League. Quer dizer, é muito importante, né? Dentro do campeonato deles lá, por tudo que é a história, você passar o ano todo disputando, né? O ano todo, que eu digo assim, 8, 9 meses, né? Disputando um campeonato. É muito legal você chegar e dar pro seu torcedor esse presente, né? Melhor do que ganhar lá fora, é melhor ganhar em casa. Olha, respondendo sua pergunta, foram 3 títulos mesmo. Sabia, você Carioca, Copa do Brasil e Supercopa. E o Felipe Luiz comandou o Flamengo em 70 jogos, teve 46 vitórias, 17 empates e somente 7 derrotas. Nesses 3 títulos ganhos aí, deixou pra trás o Mundial. E qual outro? Só Copa do Brasil. E Copa do Brasil. A segunda Copa do Brasil. É uma média excelente. Excelente. Até porque não foi um mundial tradicional, né? Ainda foi o super mundial, né? O mundial de clubes. Não, e outra coisa, um cara novo,
que se predispõe a estar dentro, tem uma oportunidade grandíssima dentro de um time, o maior time do Brasil no momento, né, em termos de torcida, de mídia, tudo, e mesmo assim ele consegue estar sempre muito coerente, recebe críticas, apanha, mas sabe se defender. Então, num caminho bem agradável dentro daquilo que é o futebol, dentro daquilo que é o nosso esporte, que a cobrança é insana. E caso ele consiga vencer a Libertadores, ele vai ser o primeiro na história do Flamengo vencer uma Libertadores como jogador e como treinador. O Filipe Luís é um cara que acabou de recusar uma proposta do futebol turco. Aí é uma avaliação minha, particularmente acho que ele fez bem, porque o Flamengo acho um time maior do que o Fenerbahçe. E o futebol brasileiro tem uma visibilidade semelhante ao do futebol turco. Não dá pra dizer que o brasileiro também está acima do turco. A gente vê que os jogadores do Brasil que estavam lá na Inglaterra preferiram ir pro futebol turco do que, por exemplo, vir jogar num clube aqui, né? O caso do Ederson, eu até esqueci aqui, teve mais um jogador que também foi pro futebol turco agora. Enfim. E me parece, eu tenho a esperança de que o Filipe Luís vai resgatar a escola de treinadores do Brasil, porque ele é o primeiro treinador que o Brasil revela bom desde, sei lá, qual foi o último grande treinador aí que o Brasil teve? Filipão, teve Vanderlei Luxemburgo, o próprio Tite. Mas faz tempo que a gente não sai um treinador bom assim. Que não revela algo assim, que traga algo diferente. Sim, né? Tanto é que a seleção, pela primeira vez, precisa ser comandada por um estrangeiro. Eu acho que o Filipe Luís é um cara que talvez estabeleça essas bases para que a gente volte a ter bons treinadores. Tomara que seja isso, porque hoje falta. Falta oportunidade às vezes para alguns, né? Normalmente o diretor não tem essa paciência de poder, tá aparecendo aí, é um auxiliar em tal lugar, vamos lá buscá-lo, e não dá essa oportunidade, prefere ainda aquela velha guarda que agora tá também saindo de moda, né? Tá indo mais atrás dos estrangeiros. Sabe qual que eu acho que é um dos jovens bons, só que não é dentro do futebol masculino, né? Que é o Arthur Elias, que hoje comanda a seleção feminina. E ele é bem jovem e ele também tem que se destacado muito, mas né? eu acho mas num tipo de futebol diferente. Tem muita diferença, assim, foi igual quando o Falcão saiu do futsal e foi jogar no São Paulo. No videogame ele era até bom, eu jogava muito com ele no videogame, mas no campo não deu muito certo o Falcão no campo, né? Não, e ele deu um azar do caramba, o Falcão, né? Ele pegou logo o Leão de treinador. Grande Emerson Leão, que é um dos da velha guarda que já até parou. Mas você falou dos caras que não tem oportunidade, eu fui lembrar aqui, só pra gente pegar aqui, o Rogério Ceni, eu não sei se a gente considera ele mais de guarda, não. Tá no meio termo ali, tá né? No meio termo. No meio termo, porque ele não começou a ser treinador agora, mas já tem um tempinho de estrada. Já tem uma carreira, já tem uma estrada. O David Ancelotti é um italiano que tá começando agora, mas não é brasileiro. É um cara que tá tendo oportunidade no Botafogo, mas é de fora. O Fernando Seabra começou lá no Cruzeiro, fritaram ele, tá lá no Bragantino. Trabalho questionável, começou muito bem, mas agora o time tá bem mal. No Ceará, o Léo Condé já é um cara que tem uma estrada antiga e não me parece que ele vai ter chance em clubes que brigam por coisas maiores. Dorival Júnior já é um treinador antigo lá no Corinthians. O Leonardo Jardim é um português já de bastante tempo, que tem sua primeira experiência no Brasil, mas é um cara consolidado. Filipe Luís é um cara novo que teve oportunidade brasileiro. No Fluminense, Zubeldia. No Fortaleza, o Palermo. No Grêmio, o Mano, também já é da velha guarda. No Inter, o Ramon Dias. No Juventude, o Carpini. Carpini teve oportunidade no São Paulo, depois foi pro Vitória, né? Salvou o time da zona de rebaixamento. No São Paulo não foi bem, foi rapidamente demitido. Thiago Carpini. Mirassol tem o Rafael Guanais, que é um treinador relativamente jovem, não começou agora, mas que tá num clube. Só que me parece que o Guanais não é um cara que vai receber oportunidade, mesmo com essa campanha no Mirassol, num time que briga por títulos. Sabe, o grande problema é que geralmente quando leva o treinador
com menos experiência, leva para um time que tá ali numa situação muito ruim e a diretoria, igual o Evair falou, não tem paciência de esperar tentar trazer uma solução. Eu acho que o Felipe Luiz, ele mesmo teve essa oportunidade porque foi visto ali, foi revelado ali, né? Então já se conta via que muito, tinha, né? Conta muito. Você tá ali no dia a dia, vê o trabalho, tal, e vê a carreira do cara. O brasileiro tava treinando sub-20. O brasileiro quer isso aí, né? Quer tentar achar o ouro muito rápido, né? E de repente o Felipe Luiz foi aparecendo aos poucos lá e assim, até me estranhou quando deram a oportunidade para ele. O bom é que ele estava bem preparado. Mas na Série A, da nova guarda brasileiro que tá tendo oportunidade, é só ele. Não tem mais ninguém. Ele, não tem ninguém. E se você for entrar na Série B, não tem treinador novo. A maioria são aqueles que estão já rodando nesses clubes, ou de Série A, que brigam para não cair, ou de Série B, às vezes que brigam para subir, que ficam no meio de tabela, há muitos anos. É Wagner Mancini, é Mozart, é o próprio Odair Hellmann no Atlético Paranaense. São os mesmos nomes. Sim. E não tem uma renovação assim de fato. E eles querem resultados imediatos, né? No caso do Danilo mesmo. Até quase chegou a ter oportunidades no Corinthians, né? Mas, assim, muito pouco, né? A gente não sabe qual que é realmente, se tem uma qualidade para poder seguir em frente naquela profissão ali. Por quê? Porque a cobrança é muito grande e precisa de resultados urgentes. O maior problema do futebol brasileiro em relação aos treinadores é a tamanha urgência, né? E a impressão que eu tenho, Janaína e Evair, é exatamente isso. Hoje a gente paga um preço pela urgência exacerbada e pela falta de paciência dos clubes, porque não tem como nenhum treinador se desenvolver com 2 meses de trabalho. E aí você foi demitindo, ninguém vingou, ninguém virou um Guardiola, ninguém virou sequer Fala um treinador mediano aí hoje. Eu não vou me complicar, não. Mas enfim, o Scaloni na Argentina, ninguém virou um Scaloni aqui no Brasil. Não tem. Não se deu essa oportunidade para saber se ia ou não ser o cara mesmo. Acho que deveriam ter algum projeto que reduzisse a demissão dos treinadores. Não, tentaram. Mas não deu certo, né? Tentaram colocar lá 2 treinadores por clube no máximo na Série A, que já ia ser, você ainda ia poder demitir um, né? Mas aí os clubes ia obrigar os clubes a pensarem melhor na hora de contratar o treinador, ia diminuir dívidas, porque a quantidade de rescisão contratual que tem aí nos clubes é absurdo. O Santos é a prova disso, a quantidade de rescisão que pagou aí nos últimos anos, e ainda ia melhorar a safra de treinadores. Sim. Porque ia reduzir o número de contratações e ia aumentar a exigência na hora de contratar, então ia exigir que os treinadores se capacitassem mais para poder treinar os clubes. Janaína falou muito, cortou um pouquinho aqui do meu... Tô brincando, Janaína, a gente falou. Só passar rapidinho. Liga dos Campeões ontem, a Atalanta venceu 2-1. De virada em Bérgamo. E sofrido. Sim. O Real Madrid fez 5-0 no Kairat, jogo mais oriental da história da Liga dos Campeões. Jogadaço. É mais longe de Madrid até Almaty, onde foi o jogo, do que de Madrid até o Rio de Janeiro. Pra vocês verem a distância. O Olympique de Marselha goleou o Ajax por 4-0. A Inter fez 3-0 no Slavia Praga. O Chelsea com dificuldade bateu o Benfica por 1-0. O Liverpool perdeu pro Galatasaray. Benfica que fez o gol contra, né? Foi, gol do Rios. O Rios meteu a bola pra dentro. E o João Pedro foi expulso. E o Galatasaray ganhou do Liverpool por 1-0. O Bayern fez 5-1 no Pafos, fora de casa. Bodoglint 2, Tottenham 2, Atlético de Madrid 5, Eintracht Frankfurt 1. Resultados de ontem da Liga dos Campeões. O Mbappé pegou um time fraquinho lá e meteu um monte. Não, e que jogo dele, né? Direita cavadinha, dribles. De tudo. Gente, chegou a hora de nós nos despedirmos. Amanhã a gente tá de volta. Já? Tchau, Evair. Esse relógio ele passa errado, eu tenho certeza. Não, tem alguma coisa errada aí. Essa não é a primeira, não? A segunda, a terceira? É a última já. Um abraço pro pessoal, até amanhã. Tchau, Janaína, até amanhã. Tchau, até amanhã. Gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. Amanhã a gente tá de volta com muito pra falar aqui. Tchau.